Pessoal, tudo bom? Felipe Panda na área mais uma vez. Agora eu vou falar de funções inorgânicas com você, tá? Vou falar só de ácidos. A gente vai fazer um bate-bola de coisas que são importantíssimas em termos de vestibulares dentro dos ácidos, tá bom? E aí depois eu vou fazer um outro vídeo aplicando os ácidos dentro do pH. Então a gente vai calcular o pH de soluções que contêm ácidos, beleza? Isso aí na próxima semana também vai estar... eu vou gravar para vocês e vai aparecer para vocês aí. Enquanto isso, vamos lá, vamos falando de ácidos aqui um pouquinho com você. Quando a gente fala de ácidos, galera, primeira coisa importante, desenrolar aqui dos fios, né? Primeira coisa importante quando a gente fala de ácidos é o seguinte, o conceito, né? Então, vamos falar de ácidos. Legal, qual é o conceito? Lembrem-se, existem aí três formas de conceituar os ácidos, tá? Três formas de conceituar os ácidos. A gente pode conceituar os ácidos através do Arrhenius, do Lewis e do Bronsted-Lowry. É isso, tá bom? O foco dessa aula vai ser o Arrhenius, tá? O foco do conceito vai ser o Arrhenius. E qual é o foco, qual é o conceito de Arrhenius para ácidos? Eles são compostos moleculares, já discutimos isso em sala, né? O que é um composto molecular? É aquele que possui somente ligações covalentes e tem uma fórmula definida. H2O, C6H12O6, H2SO4. São compostos que possuem somente ligações covalentes e uma fórmula que define essa substância, uma fórmula definida. Então, ácidos são compostos moleculares que em meio aquoso sofrem ionização, gerando como único cátion o íon H+. Então, são compostos moleculares que em meio aquoso sofrem ionização, gerando como único cátion o íon H+. Tranquilo? Bem facinho o conceito de Arrhenius para ácidos. Já que a gente conceituou, a gente vai agora transformar esse conceito numa reação, numa equação química, né? A gente vai transformar isso. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente chama de reação de ionização. O que significa essa reação de ionização? É pegar o conceito de Arrhenius e transformar na linguagem química, numa equação química. Legal? Então, por exemplo, exemplo clássico e mais facinho. Pega o HCl. Primeiro, HCl só vai ser ácido se tiver aonde? Em meio aquoso. A definição de ácido requer o meio aquoso. Então a gente bota o aqui entre parênteses. Esse HCl vai ionizar, gerando como único cátion o H+. Então H+ é o único cátion, ou seja, o único íon positivo dele. O outro íon vai ser um íon negativo, que é o Cl-. Pandinha, como é que eu vou saber se é Cl-, se é 2-, se é 3-? Como é que eu vou saber essa brincadeira? Olhando para o número de hidrogênios. Olhando para o número de hidrogênios, você já consegue fazer algumas coisas importantes. Primeiro, classificar esse ácido. Esse ácido, ele é um ácido que a gente vai chamar de monoácido. Por que monoácido? Porque ele possui apenas um hidrogênio ionizável. Então, classificar um ácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aquele hidrogênio que pode sofrer ionização. Hidrogênio ionizável é aquele que pode sofrer ionização, ou seja, ele pode virar H+. Quando eu tenho apenas um hidrogênio ionizável, eu sou um monoácido. Se eu tiver 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou ser um diácido. 3 hidrogênios ionizáveis, triácido, e assim vai. Então esse cara tem apenas um hidrogênio ionizável, ele é então um monoácido. Além disso, ele é um ácido que não tem oxigênio, então ele é chamado de hidrácido. Opa, você já tem aqui só nessa reaçãozinha de ionização, só nesse exemplo de reação de ionização, a gente já tem duas formas de classificar o ácido. O número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido, etc. E a presença de oxigênio, ou não. Esse cara não tem oxigênio, então a gente chama de hidrácido. Hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio, são os ácidos não oxigenados. Então, o HCl é um deles. Mas vou voltar para a tua pergunta. A tua pergunta foi, Panda, como é que eu sei que aqui é -1, -2, -3, menos sei lá quanto? Pelo número de hidrogênios ionizáveis. Um hidrogênio ionizável, um H+.
uma carga negativa. Se eu tivesse 2 hidrogênios ionizáveis, que é o caso do H2S, aí eu teria 2H+, né, que são os 2 hidrogênios ionizáveis, ó, 2H+, e S2-, 2 cargas negativas. Então, ó, 1 hidrogênio, 1H+, uma carga negativa. 2 hidrogênios, 2H+, 2 cargas negativas. Se eu tivesse 3 hidrogênios, 3H+, e 3 cargas negativas. É o caso, por exemplo, do H3PO4. O H3PO4 tem quantos hidrogênios ionizáveis? 3. Então, vão ser 3H+, mais o PO4 com quantas cargas negativas? 3. Então, vamos lá. Aproveitar e classificar esses ácidos. Ó. Esse ácido aqui já tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ele é um diácido. 2 hidrogênios ionizáveis. Esse aqui já tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, ele é um triácido. Pronto. Esse também não é oxigenado. Também é um hidrácido. Esse aqui já é oxigenado. Aí a gente chama de oxiácido. Então, esse menino aqui é um oxiácido. Um ácido oxigenado. Então, fechando aí as classificações, ó. Pelo número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido e etc. Tetrácido, pentácido, né? Tem gente que vai chamar de poliácido, que são os que têm mais de um hidrogênio ionizável, são chamados de poliácidos. Hidrácido não oxigenado. Oxiácido oxigenado. É a classificação pela presença de oxigênio. Então, classificação pelo número de hidrogênios ionizáveis e classificação pela presença de oxigênio. Oxiácido e hidrácido. Ok? Tranquilão? É isso. Classificaçãozinha feita. Panda, o ácido fosfórico, né, o H3PO4, não é uma exceção no número de hidrogênios. Exceção dos ácidos de fósforo é o H3PO3 e o H3PO2, que nem vem aparecendo em prova. Então, H3PO3 e H3PO2. Exceção de quê, Panda? O H3PO3 ele tem 3 hidrogênios na fórmula dele, mas apenas 2 ionizáveis. E o H3PO2 ele tem 3 hidrogênios na sua fórmula, porém apenas 1 ionizável. Então é só essa brincadeira que você tem que tomar cuidado. Por quê? Aqui, ó, 1 hidrogênio, 1H+, 1 negativo. 2 hidrogênios, 2H+, 2 negativos. 3 hidrogênios, 3H+, 3 negativos. No caso do H3PO3 e do H3PO2, você não vai tirar os 3 hidrogênios dele. No H3PO3 tira só 2 hidrogênios e no H3PO2 vai tirar só 1 hidrogênio. Mas é isso aqui, ó. Isso é o que você precisa saber. Essas ionizações aqui, elas são chamadas de ionização total. Ionização total. Ou seja, todos os hidrogênios ionizáveis que eu tinha no meu ácido foram ionizados, foram perdidos. E aí eu já te dei a manha. 1 hidrogênio, 1H+, 1 negativo. 2 hidrogênios, 2H+, 2 negativos. 3 hidrogênios, 3H+, 3 negativos. Mas eu poderia fazer também a ionização parcial do meu ácido. Como é que fica a ionização parcial do ácido? Vamos usar o H2S. Ó. Ao invés de eu perder os 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou perder apenas um deles. Ou seja, vai ser uma ionização em partes, parcial, só um pedacinho dela. Eu poderia perder os 2, mas vou perder apenas um. Então, se dos 2 eu perco apenas um, vai ficar 1H+, mais HS-. Panda, por que HS-? Porque dos 2 hidrogênios ionizáveis eu perdi só um. Então, o outro hidrogênio ficou. Esse hidrogênio que eu perdi ficou H+. 1 positivo, 1 negativo. 2 positivos, 2 negativos. 3 positivos, 3 negativos. Essa é a ionização parcial. E eu ainda posso ter a ionização por etapas aparecendo em provas.
por etapas. Como é que ficaria a ionização por etapas? Vou usar o H2CO3 para isso. A ionização por etapas, o nome já diz. Você vai perder um hidrogênio de cada vez, por etapas. Um de cada vez. Então, H2CO3, vou perder só o primeiro. Vai ficar H+, mais HCO3-. Pronto, perdi só o primeiro hidrogênio. Agora eu vou para a segunda etapa, ou seja, eu vou perder o meu segundo hidrogênio ionizável. Quem é que tem o segundo hidrogênio ionizável do H2CO3? O HCO3-. Aí ele vai perder o segundo hidrogênio, H+, mais o CO3 2-. Opa, para tudo. Quando aqui era menos, de repente ficou 2-. Por quê? Exatamente por isso. Ele já era menos, né? Perdeu mais um hidrogênio, isso quer dizer que ele ficou com mais uma carga negativa. Cada H+ que eu perco é uma carga negativa que eu tenho. Então, se eu perdi um H+, eu tenho uma carga negativa. Eu já tenho essa carga negativa, perdi mais um H+, vou ficar com duas cargas negativas. Está aí a ionização por etapas. Lindos, essas ionizações, essas reações de ionização, elas não estão sendo cobradas ultimamente em provas de vestibular de uma forma tão intensa, né? Assim, de uma forma tão direta, do tipo, ó, representa aí para mim a ionização total, representa para mim a ionização parcial. Isso está mais raro nas provas. Você acaba utilizando as reações de ionização para resolver uma questão de equilíbrio iônico. Você faz uma reação de ionização para calcular um pH, entendeu? Você acaba fazendo as reações de ionização para outras coisas que a questão te pede. Então, um dos passos da questão é a reação de ionização. É importante você saber ionizar um ácido, mas dificilmente você será cobrado de forma direta. Ioniza aí para mim. Você vai ter que ionizar para resolver a questão, para resolver o que está sendo pedido para você, que não é ionização. Tranquilo? Então é um pedaço da resolução da questão. Fofos, aqui está, né? Classificação pelo número de hidrogênios ionizáveis e pela presença ou não de oxigênio, os tipos de ionização foram feitos. Para a gente fechar a classificação desses ácidos, a gente precisa fazer apenas mais uma coisinha, que é a classificação pela força. Então a gente classificou pela presença de oxigênio, a gente classificou pelo número de hidrogênios ionizáveis e agora nós vamos classificar pela força, tá? Força dos ácidos. Força dos ácidos. Lindinhos, quem define a força de um ácido é um cara chamado grau de ionização. Grau de ionização. O grau de ionização, você que é craque em cálculo estequiométrico e você que fez, né, já teve aula de cálculo estequiométrico aí com o Heitor, né, nas gravações, ou teve aula comigo de cálculo estequiométrico na específica anual, o grau de ionização é como se fosse o rendimento de uma reação de ionização. É isso. Quanto do ácido que de fato ionizou? Qual é a porcentagem de ácido que de fato ionizou? É isso que a gente chama de grau de ionização. E a gente representa pela letra grega alfa. E aí esse alfa, ele vai ser igual ao número de partículas que foram ionizadas dividido pelo número de partículas que eu tenho lá no início. Número de partículas inicial do ácido, tá? Número de partículas que eu tenho no início do ácido. Tem gente que coloca aqui número de partículas total. Total do ácido inicial, tá? Cuidado com isso. Então, número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas do início. Então, sei lá, eu tinha 10 moléculas do ácido no início. Ionizei 9. Então, 9 dividido por 10. 9 foram ionizadas dividido por 10. Ou seja, 90% das moléculas desse ácido foram ionizadas. Então, isso aqui é como a gente calcula o grau de ionização. Eu vou trabalhar muito com alfa no próximo vídeo que eu gravar. Eu vou gravar um vídeo falando sobre aplicações dos ácidos dentro do pH. Então, eu vou calcular o pH usando soluções ácidas. E aí a gente precisa utilizar o alfa para essa brincadeira. Eu vou retomar essa ideia lá. Não precisa ficar tão boladão agora, não.
mas é assim que você calcula, é a porcentagem de moléculas que foram ionizadas, tá bom? Esse é o basicão da parada. Hoje, eu preciso que você saiba se virar sem isso. Nesse vídeo, você precisa se virar sem isso aqui, ó, sem calcular nada. Como é que você vai se virar sem calcular nada? Você vai olhar para a classificação da presença de oxigênio. Então vamos começar pelos hidrácidos. Quem são os hidrácidos mesmo? São aqueles ácidos que não possuem oxigênio. São os ácidos não oxigenados. Você que ainda não anotou, anote. Hidrácidos são os ácidos não oxigenados. Quem são os hidrácidos fortes, né? Quem são os hidrácidos fortes? São os hidrácidos da família 17. Então vou botar aqui, ó, família 17. Quem são os hidrácidos da família 17? O HF, o HCl, o HBr, o HI. Esses são os caras que estarão nas suas provas de vestibular, tá? O HF é um ácido moderado. E os outros ácidos são todos fortes. Então, HCl, HBr, HI são todos ácidos fortes. Panda, mas o que significa em termos de número, né? Ser um ácido forte ou ser um ácido moderado? Aí a gente tem que usar o alfa, lembra? Falou de conta, tem que usar o alfa. O ácido moderado é aquele que vai ter o grau de ionização, vai ter o alfa maior do que 5%, e menor do que 50%. Ou seja, ele vai ter um alfa entre 5% e 50%. E o ácido forte é aquele que terá o alfa maior do que 50%. Isso em termos numéricos. Alguns livros até colocam o alfa maior ou igual a 50% como ácidos fortes, tá? Outros colocam 50% no moderado. Então depende da literatura que você está utilizando. Mas enfim, é isso. Alfa entre 5% e 50% é um ácido moderado e o alfa maior que 50% seria um ácido forte. O resto dos hidrácidos, os demais hidrácidos, lembre-se que nós estamos falando de hidrácidos, eles são todos fracos. Os demais hidrácidos são ácidos fracos. Pandinha, e o que significa ser um ácido fraco? O alfa será menor ou igual a 5%. O alfa será menor ou igual a 5%. Esses são os ácidos fracos. Tranquilo? Guardem esses valores aqui do alfa. Eu vou retomar isso lá no vídeo que a gente aplicar para o cálculo de pH, que a gente vai utilizar também uma coisa chamada de Ka, que é a constante de ionização ácida. Aí a constante de ionização ácida também tem relação com a força, né? O Ka, por exemplo, o Ka menor ou igual a 10 a menos 5 são ácidos fracos em geral, né? Então a gente começa a trabalhar com o Ka também dentro da força dos ácidos e associa, relaciona com alfa. Mas isso é para o próximo vídeo. Estou só aquecendo você para o próximo vídeo, tá bom? Lindos. Tranquila essa ideia? Isso para os hidrácidos. Quem são os famosos nos demais ácidos, né? Nos demais hidrácidos, nos demais ácidos não oxigenados? Os famosos em prova são HCN e H2S. Eu nem sei se vai aparecer aqui embaixo que eu estou escrevendo. HCN e H2S. Se não aparecer, estou falando aí, ó. Anote aí, HCN e H2S, tá? O HCN e o H2S são os famosinhos dos demais hidrácidos, ou seja, dos ácidos não oxigenados, e são ácidos consequentemente fracos, tá? HCN, gás cianídrico, né? Um gás utilizado em câmaras de gás, né? Nas guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, e o H2S, que é o cheiro de ovo podre. Aqui, ó, alguns teminhas que podem aparecer. O HF é um ácido que corrói vidro, o HCl é o ácido do estômago. Então a importância e por que eles são famosos. O HI e o HBr são usados em reações orgânicas, né? Principalmente. Então a gente começa a brincar de outras coisas. Fofuras, vamos para os oxiácidos. Como eu falei para você, eu tenho que separar em hidrácido e oxiácido exatamente para você poder dizer, né, se um ácido é forte, fraco ou moderado, sem olhar para o alfa, sem ficar calculando nada. A gente vai calcular
quando a gente estiver falando de equilíbrio químico, equilíbrio iônico, né, para ser mais exato. Equilíbrio iônico dos ácidos, a gente vai calcular alfa, vai usar o alfa. Aqui não, aqui a gente só vai fazer de forma qualitativa, não de forma quantitativa. Bater o olho na fórmula de um ácido e matar se ele é forte, fraco ou moderado. Como é que você vai fazer para os oxiácidos? Você vai pegar o número de oxigênios e vai subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. É isso que você vai fazer. Você vai pegar o número de oxigênios e vai subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Vou chamar essa subtração aqui de x, ok? Para não ficar escrevendo sempre a mesma coisa. X. Se esse x for um valor igual a... Vou fazer aqui os exemplos logo. Ó. Se tu pega, por exemplo, o HClO4, né? Quando você pega o HClO4, vou botar aqui x, é 4, que é o número de oxigênios, menos 1, que é o número de hidrogênios ionizáveis. Quanto que dá 4 menos 1? 3. Se esse x der 3, significa que esse ácido é forte. H2SO4, ó, outro exemplo para você. O número de oxigênios é 4. 2 é o número de hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 dá quanto? 2. 3 e 2 são chamados de ácidos fortes. Existem livros, existem literaturas que vão falar para você que o x igual a 3 é um ácido muito forte. Tá mentindo? Não, não está mentindo. De fato, ele é um ácido muito forte. Mas no frigir dos ovos, lá no final das contas, você vai tratar da mesma forma. Os ácidos fortes e os ácidos muito fortes. Beleza? H3PO4. Opa! 4, número de oxigênios, menos 3, que é o número de hidrogênios, vai dar 1. 1 é ácido moderado. Moderado. E por fim aqui, ó, HClO. 1 menos 1 dá 0. Isso aqui é um ácido fraco. Então pronto. Ó. Se der 3 ou 2, essa subtração de oxigênios e hidrogênios ionizáveis são ácidos fortes. Se der 1 é moderado e se der 0 é fraco. Cuidado apenas com o menininho aqui, ó. Uma exceção, né? Sempre temos na química alguma coisa de exceção para nos complicar, né? Para ficar aquela pulguinha ali atrás da orelha. Menino H2CO3, ele é o chatinho. 3 menos 2 dá 1, o x é igual a 1. Quando o x é igual a 1, significa que o ácido é moderado. Mas esse x igual a 1 não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. Então, apesar do H2CO3 ter essa subtração de número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis igual a 1, ele é um ácido fraco, ele não é um ácido moderado. Tranquilo? Então aqui são as forças desses meninos chamados de ácidos inorgânicos, tá? Ácidos inorgânicos. Bom, é isso, tá? Essa é a parte qualitativa dos ácidos que eu queria passar para você nesse vídeo, tá bom? Espero que tenha te ajudado aí nos seus estudos. Aplique aí nos exercícios da apostila. O problema dos exercícios da apostila é que lá você vai ter ácido, base, sal e óxido, né? Vão ter as 4 funções inorgânicas misturadas lá. E se você quiser exercícios específicos de ácidos, aí procura no livro didático que você tem. Você pode procurar esses livros lá e aplicar só exercícios só de ácido. Aí depois que você tiver estudado base, tiver estudado sal e óxido, você cai matando nos exercícios da apostila. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Qualquer coisa, procure a gente nas redes sociais. Beijão pra vocês. E é isso, tá bom?